Oi, Oi, safada! safadas! Tudo bem? Chegamos aqui nesse lugar incrível que vai ser hoje, né, amiga? Sim, tô muito ansiosa. Nós viemos cobrir a primeira conferência do Coletivo Existir, gente. E a gente tá fazendo parte desse momento. Sou muito grata pelo John e pela Gi, que convidou a gente pra hoje. Isso. E a noite promete, né, Vocês Shell? perceberam que a safada não tá aqui, né? A safada tá no palco, ela vai apresentar pra gente, né? Sim, ela vai apresentar, gente. Eu não vejo a hora. Eu não sei, ela vai cantar o nosso hino, Shell? Eu acho que não, mas vamos torcer pra que cante, né? Sim, gente, torce, porque a bichinha vive doente, viu? Vagabunda! Olha, gente, encontrou aqui a nossa queridíssima. Ela tá de presença VIP, não, né, amiga? Tô Você já é, você é a artista principal hoje, né? Tá eu e mais duas celebridades tauruenses pra compor esse elenco babadeira, meninas. Amiguíssima, fala pra gente qual que é a importância de você participar desse evento. Eu gosto dessas pautas, né? Que acompanha o Potapod sabe que a bicha ama falar dessas coisas. Então, tem uma conferência para levantar a questão na nossa cidade, movimentar os coletivos, movimentar as pessoas da comunidade. Eu acho que é de extrema importância para a gente conseguir realmente, de fato, ir lá para a política e conseguir política pública para nossa comunidade. Compartilhar vivências e fortalecer nossas redes. Teremos momentos de escuta, arte, música e principalmente de reafirmação. Nossas vidas importam. Nossas vozes precisam ser ouvidas. Enquanto pessoa negra e também LGBT+, é um prazer ajudar a construir espaços de luta, de resistência e não só isso, de uma construção de algo melhor, não só para as nossas comunidades, mas para a sociedade em geral. Então, o rio corre pro mar. Ensina a navegar. Já sei onde eu quero estar nessa imensidão. Ninguém sabe os segredos da escuridão, da ciência que traz a razão, nessa ânsia de explicar. Quero ver meu povo sorrir. Deixar as marcas no passado, sem herança construir. Quero ver meu povo sorrir, pois tamanha é a beleza, nossa raça é a beleza de existir. Certinho, o que é diferente faz tudo se completar. Falar baixinho e querer carinho, né? Presença de todo mundo que está aqui hoje, nessa tarde importante, com certeza valiosa para todo mundo. Vamos lá, vamos começar? Vamos começar. Gente, o Léo ele tem uma história assim que ao longo do tempo que a gente foi se conhecendo, a amizade foi se fortalecendo, a gente foi criando assim uma conexão
E a gente foi criando uma admiração muito grande por ele, pela trajetória dele. Então, assim, é a pessoa perfeita para estar aqui, para tocar nesse assunto e abordar e aprofundar. Em que momento você se deparou com o racismo e você tomou consciência que ele realmente existia? Eu falo que o racismo, ele é também igual a questão da homofobia, né? Geralmente a gente não escolhe, a gente não percebe, né? A gente tem um chazinho revelação sobre isso, né? E existe uma diferença no tom de pele e que isso me cerceia direitos e me cerceia acessos. Foi na infância. Eu percebia nos meus pais um processo de colonização, eles já eram colonizados já. Então minha mãe, ela falava assim, olha, a gente tem que ter o nosso lugar. A gente vai até aqui, daqui para frente a gente não vai. E tudo bem, essa é a nossa vida, como se esse fosse o nosso destino, né? Mas eu sempre fui muito inquieto e questionador, e continuo, né? Então eu nunca aceitei muito isso, assim, mas eu arrumo um namorado e eu tenho um papel, né? Enquanto negro. Então eu sofro racismo dentro dessa caixinha. Porque eu, enquanto negro, eu tenho que performar masculinidade, foi imposto isso, né? Eu tenho que performar um papel na atividade sexual. Eu me lembro que o meu primeiro namorado, a gente vai num churrasco do pessoal do trabalho dele, e eu comecei a conversar com uma amiga de trabalho dele, cruzei as pernas e tal, não sei quem, ele saiu de longe, veio até mim, me deu um tapa na minha perna e disse assim, descruza essas pernas. Você é o meu namorado, o que vão pensar? Um gay me disse isso. E aí eu entendi que a minha imagem estava associada a uma performance. Lembra que eu falei do meu chá revelação? A minha neta teve o chá revelação dela com 5 anos. E ela ficou arrasada. E a minha filha mais. E aí eu peguei, fui lá, acolhi elas. Falei, não, filha. Não, porque minha filha... Não, eu quero ir lá, eu quero... Não. Isso é o que eles esperam de nós. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos lá, nós vamos conversar com o responsável, nós vamos fazer as coisas de forma assertiva. Só que a minha neta, ela chorava de soluçar quando ela contava, sabe, assim, e é uma sensação de impotência, Esse movimento de hoje, ele me fortalece nesse sentido, de entender que, de alguma forma, eu estou fazendo alguma coisa, né, e isso me diminui um pouco essa impotência, mas eu ainda, mesmo acessando lugares, mesmo sendo um cara combativo, que briga, que vai para cima, quando eu olho minha neta, na geração dela, ainda sofrendo isso, é impotência, em outra palavra. Eu acredito que a gente precisa ocupar espaços. E eu acredito que eu preciso fazer a minha parte. Eu acho que quando eu mudo o meu mundo, eu mudo um pedacinho do mundo. Então, quando eu ocupo o espaço, né? Porque se eu pregar para falar em racismo, assim, eu estou honrando os meus ancestrais que não tinham condições nenhuma, que eram escravizados, que não tinham voz. Então, se eu estou aqui hoje é porque eles vieram antes. E eu já estou aqui hoje com um pouquinho de voz. Eu já estou aqui hoje ocupando espaço. Então, para o futuro, é fazer a minha parte e estimular aqueles que vierem a fazer a deles, para a construção de micromundos melhores. Eu não acredito que o mundo em geral vai ser melhor, mas eu acredito que eu posso fazer o meu mundo, o mundo dos meus amigos, o mundo das minhas filhas, das minhas netas, das pessoas que estão próximas, para ser um mundo mais inclusivo, um mundo de mais respeito.
Então a gente encerra aqui, né? A primeira rodada nossa de conversa. Agora a Joe. Vai. A placa de censura no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. Acabou, tá lindo. Me profanou, me incendiou, pediu a Deus com toda a força que o meu corpo fosse seu. Me consolou, justificou, disse sou teu. Me carregou dos braços, depois se... Por trás de outro rapaz, de outro romance, matando a falta de amor com mais um amante. E pra você restou a vida que escolheu, mas pra mim só a voz que Deus me deu e Deus me deu. Me provocou, me profanou, me incendiou, um pecador sentindo dor. Me dizia, não vá pro mundo, minha flor. E eu sumia, espalhado na agonia, sem saber se me seguia ou se acreditava nesse amor. Estação, hein? Boa noite, galera, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui nessa noite incrível, falando sobre coisas que importam muito, com pessoas que importam muito, porque vidas LGBT, QIAP+, importam e muito. Ah, que linda! Adorei a frase de efeito, parece que ela saiu na casa dela, vamos montar um slogan. Lindo, viu? Nota dó. Miga, você sabe a letra? Só o refrão. Olha o truque da gata aqui. Segura aqui o microfone pra mim pegar uma cola pra senhora. Tá animada, amiga? Fala aí com o pessoal. Eu sou animadíssima, gente. Boa noite. Que aqui é boa noite. Boa noite. Gente, vocês estão preparados, gente? Porque... E o que vão dizer de nós? Seus pais, Deus e coisas mais. Quando virem rumores do nosso amor. Baby, eu já cansei de me esconder entre olhares e sussurros com você. Somos duas bichas e nada mais. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Quando essa noite acabar, baby, escute a nossa canção. Improvisa, vai. Refrão, vocês sabem, vai. Quem sabe canta. E flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. E vai, bichinhas. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, a nossa canção. Vai, bissexual! E flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos
queremos dizer como amar e flutuar, flutuar. Ninguém vai poder. Queremos dizer como amar. Como amar, vai! Como amar. Como amar. Ninguém vai poder. Queremos dizer como amar. Ninguém. Tá bom, amigo, chega. Pode bater palma! Quem gostou, grita! Quem gostou, fala Xuca! Xuca! Isso, pode vir, Lino. Meu nome é Carla, sou professora da Rede Estadual de Bauru e sou mãe de uma travesti, na qual eu tenho muito orgulho, demais. O Léo, infelizmente, passou por coisas que não precisava passar. John, ninguém precisa passar por isso. Sou coordenadora regional do Mães pela Diversidade. A galera de Bauru me chama de mãe de gay, adoro, que não é só gay, é uma galera grande. Toda vez me perguntam mesmo, como é ser mãe de travesti? Eu falo, mas ninguém me pergunta como é ser mãe de um cis. É pior, ou não. Na verdade, é difícil. Quando eu fui no Potapod e essas vendedores me perguntaram se eu tinha algum problema sobre isso, eu falo que nunca tive. Minha filha sempre foi a menina butterfly do rolê, chamada pela família da bichinha, do viadinho, e hoje com 26 anos, Gaia Maria, é uma belíssima mulher que já terminou a segunda faculdade. Então, travesti pode ocupar o espaço que ela quiser. De todas as letrinhas, a P, vou dizer para vocês, é a mais errada. Porque é como o Léo disse, vai virar uma travesti. E qual é o problema? Ninguém vira nada. Você nasce. Quem daqui é hétero? Eu vou perguntar, desculpa aí, né? Tem que perguntar. Quem daqui é hétero? Ixi, só eu. Só uma mitologia hoje. Mitologia desse rolê. Hoje ninguém fala isso, né? Como você se descobriu hétero? Olha que coisa. Né? Quando as pessoas perguntam, como você se descobriu gay? Filha, você se apaixona, né? Você não faz uma escolha. Você não acorda um dia de manhã e fala, mamãe, você tá vestido hoje, eu quero morrer? Não. Minha filha com 6 anos disse, mãe, eu sou menina. Ele tá bom, você disse, eu não faço. Bora, vida de segue. E o pai disse, prefiro um filho bandido que um filho viado. Meti o pé no rabo dele. Né? Eu já trabalho com vocês. Eu acho que eu fiz um bom trabalho. Então, lutar por uma causa, a gente fala assim, mas não basta você não ser LGBTfóbico, não basta você não ser racista. Não basta nada, vamos levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa. Né? Quando a minha filha foi embora para Assis para fazer o MESP, eu falei, o que eu vou fazer com a Saga de Bauru? Porque a minha foi. E agora? Aí eu monto o projeto Transsolidários. Eram 46, para vocês verem como eu entrava nessa cidade. Que também envolve racismo, principalmente dentro da comunidade. Eu acho que a gente tem essa questão de tentar buscar pessoas ou que entendam ou que vivem as mesmas situações. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu comecei a perceber isso depois dos 30 anos, né? Que é quando eu entro num processo de autoconhecimento mesmo, de busca, de conhecer, de me conectar mais comigo mesmo e também de não aceitar, porque eu entendi que, eu sofro racismo, eu sofro homofobia, eu preciso criar um mecanismo para enfrentar isso.
né? De não aceitação de algumas coisas. E aí, processo terapêutico, autoconhecimento, eu vou me conhecendo melhor e vendo o que faz sentido para mim, não para o mundo. Porque se eu for viver o que faz sentido para o mundo, eu volto para aquele lugar que eu falei anteriormente, que eu sou um ser humano tipo B, que meu lugar é esse, que eu tenho que performar isso e fazer isso. Então eu começo a sair de todas essas caixinhas que eu fui entrando, né? Um processo doloroso. E vou para a questão dos relacionamentos. E vou entendendo o quanto eu me machuquei em muitos dos meus relacionamentos. Por busca de aprovação, de aceitação, de ter alguém, eu fui me condicionando ali a ir me encaixar, né? Quais são as suas ideias hoje para trazer o conhecimento, para passarem novas leis? Porque tem muita gente que é leigo e não sabe de muita informação. O que você pensa agora como integrante do coletivo para trazer essa conscientização para o pessoal? Vamos expandir o conhecimento, né? E a gente tem conversado aí sobre alguns projetos que a gente vai levar para frente. Eu acredito na educação, né? Eu acredito de levar a educação, informação para transformar as pessoas, para as pessoas saírem deste lugar, dessa caixinha que elas têm um papel pré-determinado e que elas têm que cumprir isso. Você comentou em várias diferentes situações sobre o processo terapêutico. Hoje você, como um homem maduro, né, que é pai, que é avô, e todas essas nuances de ser um homem preto e gay na sociedade, tarará, como você enxerga essa questão, sabe, de manter o emocional, de trabalhar o emocional? O que você trabalha, o que você buscou, o que você usa de referência, e que também você pode passar também enquanto dica para a galera que está aqui, nesse sentido? Acredito que começa a não despertar, né? Quando você entende que as coisas não estão funcionando da maneira que deveriam, questionar, primeiro passo. Né? Depois que você desperta, você vai para um processo de investigar o que faz sentido para você. Né? Então, no meu caso, para mim fez sentido terapia, para mim fez sentido vários retiros que eu fiz, mas isso é muito pessoal. Eu acho que é de você questionar, de você ir buscando respostas e principalmente se conectar. Né? Se conectar, que eu falo de uma forma espiritual, né? Não religiosa, mas de uma forma espiritual. Então acredito que o caminho é esse. A política pública ela deve trabalhar com a comunidade para ela ser eficaz e não somente dentro de um papel. Porque para a gente fazer um trabalho efetivo, ele tem que ser de base, Anderson. Ele começa na educação. E eu acho que na educação ali até de uma maneira lógico, assertiva dentro da... Mas crianças de 7 anos, trabalho tipo o que o Regis fez, que ele foi na escola. São trabalhos tipo daquele que você vai e você fala na linguagem daquelas crianças, você vai quebrando esse sistema de preconceito e de coisas que muitas das vezes a gente sabe que vem do próprio lar, que vem de dentro de casa, que vem dessas referências. Então eu acredito que de forma efetiva, a gente tem que estar dentro das escolas, a gente tem que estar ensinando as crianças para que no futuro isso reverbere. Boa noite. Eu queria perguntar, porque assim, eu e a Tainá também crescemos no meio evangélico, todo esse preconceito. E eu queria saber se antes de você contar pra gente, você teve algum medo ou algum receio, insegurança, até tipo, pelo preconceito que a gente poderia passar por ter um pai homossexual, ou você ficou com medo da gente se ter preconceito contra você, porque já que a gente cresceu, entre aspas, na congregação. Eu vou ser honesto, foi o maior medo da minha vida. Foi o maior medo da minha vida. A não aceitação de vocês duas, assim. Eu acho que foi um dos maiores medos nesse sentido. Eu me lembro que, assim, todo mundo sabia que eu era gay, de certa forma, já tinha uns rumores. E eu não me preocupava com isso, mas aí eu vou ter um relacionamento, o meu primeiro casamento, né, que eu vou morar com uma pessoa, eu fico, pô, não dá, né? Tem Natal, um monte de coisa, assim, né? E aí eu falo com os meus pais e é leve, mas as minhas filhas haviam um medo de reprovação
incrível, assim. Mas vale falar para vocês, assim, que elas me acolheram com um amor incrível, incrível, assim. Elas me fortaleceram de eu olhar e falar assim, bom, minha filha tá comigo, foda-se o resto. Perfeito. Vou contar um negócio pra vocês. Esse aqui é o Anthony e ele é meu marido. Eu falei, tá, mas a gente falou de inventar um bicho, tipo assim, eu não tava. Na minha cabeça, aquilo, tipo, não fez diferença. Tá bom, só vamos continuar. Porque eu tinha 8, 9 anos, né, com Serra, a menina era menor. E pra mim só fazia sentido. O Antônio era uma pessoa legal, ele estava muito bem, com carinho. E aquilo foi fazendo sentido, e depois que eu fui entender as camadas disso e tudo. Mas naquele momento, pra mim, diferente, tá bom, mas vamos lá que eu quero ver aquele bicho e vamos seguir a vida, tá tudo bem. E hoje eu estudo técnico de enfermagem e tem um grupo na minha sala que está trabalhando esse tema da diversidade na saúde, a forma que as pessoas LGBTQIA+, são atendidas e a forma que a gente, como profissional de saúde, pode humanizar esse atendimento para eles, né? E aí eu estava falando com o pessoal desse grupo, que eu não estou nesse grupo, eu estou em outra pauta, aí eu falei, se vocês precisarem de referência, eu posso pedir para o meu pai vir conversar com vocês. Aí, como assim seu pai? Não, porque meu pai é homossexual. Aí as pessoas me olham assim, aí as pessoas olham assim, mas como assim? Meu pai é homossexual. E as pessoas olham assim, mas como? Eu falei, ué, você não sabe como que faz uma criança, gente? Normal. Que eu perguntei para elas se estava pesado, se tinha criado alguma situação, né? E eu não lembro quando vocês duas falou para mim, você falou, não pai, tá uma maravilha, as meninas na escola estão até perguntando como que é ter um pai gay, se é diferente e não sei o que. Então assim, sempre foi uma coisa de leveza mesmo, né? E sempre com uma transparência, assim, elas sempre participaram, assim, sempre tiveram, elas moraram comigo, eu casei muito, gente, eu parei agora, mas eu casei muito. E então elas moraram um tempo comigo, compartilhando o mesmo espaço com os companheiros que eu tive ao longo da vida. Nesse sentido eu tive sorte também, eu sempre arrumei pessoas assim que foram maravilhosas, a gente sempre teve uma sincronia muito boa. Então eu sou muito feliz assim. Eu sou O meu desafio é andar sozinho, esperar o tempo, os nossos destinos, não olhar pra trás, esperar não mais o que vem traz, a ausência do seu olhar. Traz nas asas um novo dia, me ensina a caminhar, mesmo eu sendo menina aprendi.
Gente, estou aqui com a Lívia e com o João, que vieram prestigiar o evento. E eu fico curioso assim, o que faz pessoas como vocês quererem frequentar esse evento, vir aqui hoje nesse evento? Bom, começando por mim. Eu acredito que é extremamente importante. Eu acredito que, como o Léo falou hoje, que a educação, o conhecimento é extremamente importante para isso. E por isso que eu tô aqui hoje. Que eu acho muito importante se formar, muito importante participar, muito importante sair de casa e vir para esses movimentos. Perfeito. E complementando um pouco o que a Lívia passou, de poder participar dessas atividades, né, dessas ações, porque isso vai incentivando mais a população a procurar, a entender, a saber, né? Porque hoje muitos não vão atrás, pensam que é só mais uma causa, que é só por graça, mas não é. E como telespectadores, qual foi o saldo da noite? O que vocês acharam do evento, das apresentações? Podem falar um pouquinho pra gente? Para mim foi muita surpresa, porque eu vim aqui esperando uma palestra, conhecimento e tudo mais. Mas eles arrasaram, fora do normal. É um nível muito acima, foi muito legal. Além de conhecimento, foi muito festivo, foi muito bonito, foi muito... eu achei brilhante, vocês são brilhantes. Bem acolhedor, né? Bem acolhedor. Realmente, tirou... Assim, a gente veio preparado para assistir uma palestra. Não pensou que seria esse bate-papo gostoso que foi fluindo, né? As apresentações que foi quebrando um pouco essa tensão, o pessoal deixando a gente mais relaxado. E assim, foi muito surreal. Legal. Olivia, eu gostaria de saber em que momento essas pessoas cruzam a sua vida? Pessoas LGBTQIAP+, pessoas negras. Para começar, pessoas negras, parte da família da minha mãe. Então, totalmente dentro do meu convívio. Pessoas LGBT da comunidade, eu sempre tive amigos, eu sempre fui rodeada dessas pessoas. Então acaba que eu vivenciei não no meu lado, mas pelo lado das outras pessoas. Eu tenho todos meus amigos, todas as pessoas que chegam próximas de mim são da comunidade. Então esse é o meu contato. Perfeito, maravilha. Que bom que vocês vieram, tá bom? Sim, gente. Obrigada, gente. Obrigado, foi lindo mesmo. Obrigado. Obrigada. Eu estou aqui com o Marcos. O Marcos é um dos delegados que fazem parte do coletivo. Marcos, qual que é a importância desse evento aqui para Bauru? Fala um pouquinho para a gente. A gente precisa fomentar, né, a política da cidade, as ações relacionadas a essa temática que é apresentada hoje. Então, quanto mais pessoas envolvidas, mais pessoas falando sobre isso, a gente consegue trazer uma movimentação maior. E agora, com essa conferência, a gente indo para a conferência estadual, a gente vai unir forças com outras pessoas, trazendo mais benefícios para a cidade, para a nossa comunidade. Você saber assim, o que te faz querer militar? Desde quando isso passou a fazer parte da sua vida? A gente precisa resistir todos os dias, né? E se a gente não fizer, quem que vai fazer pra gente, né? Contra a gente tem muitas pessoas fazendo. Então, eu acho que as vivências, né, de tudo que eu já passei na minha vida, fez com que em algum momento ali, não vou saber te precisar o certo quando, mas eu acho que foi uma coisa que foi crescendo, foi nascendo, na verdade, e ver a importância de você ir atrás, de você lutar, de usar a voz para isso, né? Então, foi a vida que fez seguir esse caminho e tá aqui hoje, tá nesse momento importante. E qual que é o saldo da noite para você? Eu acho que foi uma noite de muita troca de conversa, de vivências. Eu acho que enriqueceu muito, não só, eu acho que o repertório de cada um e saber o que a gente tem que buscar, né? Conhecer a história de cada um, porque a minha história é uma história minha, né? Mas saber que outras pessoas estão passando talvez a mesma coisa, algo parecido. Então, conhecer outras histórias para a gente buscar coisas para sanar a dor de todo mundo, né? Para sanar, melhorar a vivência de todo mundo. Acho que é muito positivo. Legal, perfeito. Vida longa para o coletivo, tá bom? Amém. Legal. Gente, estou aqui rapidinho para gravar com essa maravilhosa que abrilhantou a nossa noite com a apresentação. Foi lindo, Mary. Mas, além dela brilhantar a nossa noite, ela também faz parte da organização do Coletivo Existir.
E Mary, eu queria que você falasse pra mim o que te incentiva a militar e a querer estar dentro desse coletivo, fazendo parte dessa organização. Uma vez eu fiz uma entrevista no Puta Pod com vocês, onde eu falei da minha experiência e o motivo de eu criar a minha drag, autovalorização drag, amor próprio e tudo mais. Então, entrar no coletivo me fez ter mais força, que eu vejo que é um caminho pra gente continuar militando nessas questões, sabe? Sobre drag queen, sobre o homem LGBT, sobre racismo, e é isso. É isso, deixa a bichinha aí lá, que agora ela tem que pegar, a carona dela tá chegando, a limousine, é isso, Mary. Obrigada, viu? É muito bom sempre encontrar você por aí e apreciar a sua arte. Eu que agradeço, de verdade. Madrinha do Puta Pod aqui, hein? É madrinha? É madrinha. Olha quem estou aqui, pessoal. Bruno Clareto, né? E aí, Bruno, como é que foi o sábado da noite? Foi muito bom. Eu acho que Bauru, não só Bauru, mas falando da nossa região, serviu para eu conhecer outros coletivos, para eu conhecer outras pessoas que estão movimentando essa questão da LGBT-fobia, do racismo, né, lutando contra isso, se organizando, que eu acho que é o mais importante, é se organizar e fazer algo efetivamente contra essas questões. Então hoje nós discutimos o panorama geral da sociedade, nós tivemos ali relatos pessoais, tivemos muita arte também, tivemos música, tivemos dança, tivemos performance, e eu saio com aquela sensação gostosa de ver que, assim, existem os problemas. Sim, existem. Mas também existe gente comprometida em fazer diferente, em fazer a coisa melhor. E eu saio daqui feliz de ver que tão próximo existem pessoas tão engajadas e com tanta força capaz de realmente trazer as mudanças que a gente precisa. Legal, e que nossas histórias se atravessam, né? Sim, sim. E como é que foi, como artista, participar desse evento? Como é que foi pra Foi você? maravilhoso. Quando eu recebi o convite, eu fui, pesquisar o que era o Coletivo Existir, e eu fiquei muito contente, muito honrado mesmo com esse convite, né? A 4ª conferência, uma coisa assim estadual, e assim, é uma emoção muito grande. Até me emocionei ali no palco de poder trazer as minhas canções, que eu acho que tem muita relação com o que foi dito, né? Principalmente o Ouro Negro, que fala da questão do racismo, né? Mas essa questão racial, eu acho que passa por esses lugares, e para mim, como artista, a minha arte tem que servir para fazer esse diálogo, para fazer com que a sociedade debata e toque esses assuntos subjetivos e concretos que são tão importantes, né? Perfeito. A música Ouro Negro do Bruno é incrível. Ela fala sobre eu quero ver o meu povo sorrir. Isso. É lindo ouvir isso. Obrigado pela sua participação aqui nesse evento maravilhoso. Eu vi que você vai fazer parte do coletivo também de uma forma mais ativa, né? Sim. Parabéns, Bruno. Obrigado. Gente, estou aqui com o Leno, ele faz parte da organização do Coletivo Existir. E Leno, eu queria que você falasse um pouquinho mais de onde surgiu a ideia, e quando surgiu a ideia, por que do nome Existir? Fala um pouquinho mais sobre isso. O Coletivo Existir, ele vem para dar a fala para quem tá lá fora, né? Porque muitas das vezes a própria comunidade ela não é vista na sociedade, né? Então o coletivo ele aparece para a gente ter voz, né? Porque a gente existe, né? E o fato da gente existir, a gente tem direito, a gente tem tudo que uma pessoa, entre aspas, normal tem, né? Porque para a sociedade a gente é diferente. Só que a gente não é diferente, a gente é igual. A gente tem os mesmos direitos, a gente tem tudo igual. Então o coletivo ele vem para isso, ele vem para fortalecer mesmo a comunidade de Bauru em toda a região. E qual foi o saldo da noite da primeira conferência? O que você achou? Superou os limites. Tá feliz com o resultado? Sim. Eu também. Eu acho que eu tava muito com medo, né? Literalmente, tava com muito medo de como não sabia como que ia sair, né? Mas assim, a gente viu os cantores, né? Fazer as pessoas chorarem, né? As falas do Léo, elas são muito impactantes, né? Eu acho que isso contribuiu muito para a gente entender que a gente tem direito, a gente existe, né? A gente não tá aqui à toa. E a gente convida, né, o pessoal para uma próxima conferência para a gente mostrar que diversidade não é o que o mundo fala, né? Que é bagunça.
aqui a gente tem conteúdo. Sim. E Leno, eu queria muito agradecer pelo convite de estar aqui hoje. Conte sempre com a gente, com o Puta Pode, tá Vocês bom? também Muito com a obrigada. gente. Viu? Pessoal, eu tô aqui com o Léo, que é um dos artistas, mais do que artista, né? Que compartilhou suas histórias hoje aqui nesse primeiro encontro, que foi importantíssimo. Qual que é o saldo da noite pra gente aqui? Conta pra gente. Olá, gente. O saldo é super positivo. A conferência foi linda. Foi muito positivo de forma geral. Assim, eu percebo que a gente conseguiu fazer discussões profundas sobre os temas abordados, né? E o saldo é positivo e enriquecedor de modo geral. Assim, a gente sai bem feliz do evento. E pensando aí nos próximos passos, né? A gente tá... O público saiu daqui emocionado. O público, a gente falou com o pessoal aí saindo daqui. E por ser o primeiro ainda, a gente pode esperar muito mais, né? Ah, sim. Deu um gás, né? Sim. Aquela coisa da gente sair do primeiro, que a gente tinha aquele medinho de como que ia ser. E agora a cabeça está fervilhando de novos projetos, de novas rodas de conversa, né? De novas possibilidades. Está bem animado. Perfeito. Ô, Léo, as suas filhas estavam aqui hoje, né? Que coisa linda. Sei que foi para você emocionante, né? Esse momento. E saber que elas apoiam o pai e têm orgulho desse pai, né? Para você, o que significa isso? Eu não consigo expressar, acho que em palavras, assim, a minha gratidão. Eu hoje pude contemplar de uma maneira mais profunda o que eu vim construindo ao longo da vida, essa relação que eu construí com as minhas filhas. E isso não tem preço, né? Ver as minhas filhas mulheres potentes, tá acompanhando a vida dos meus netos e tá junto em todo esse processo, né? É muito leve para nós, assim, a questão da minha sexualidade, é muito leve, a gente leva as coisas de uma maneira bem leve, assim. E eu me senti honrado de poder hoje ter a presença e o apoio delas, né? E até o final também, que a gente eu não tinha dimensionado que as coisas iam acontecer dessa forma, né? Foi uma celebração para mim, assim. Eu celebrei um pouco a vida, celebrei um pouco a minha história também. E como está o coração de hoje? Como saiu o coração desse evento? Feliz, preenchido, entendendo que eu não sou só todas as dificuldades e as camadas dessa história, né? Que eu consegui, né? E tenho conseguido ser feliz, né? Hoje aqui eu pude fazer mais conexões com pessoas e entender que nesse grupo nós estamos juntos, nós estamos unidos, que a gente pode ser melhor, que a gente pode criar um mundo, né? Esse mundo nosso, ser feliz nesse mundo, né? Eu tô bem feliz. Nós também. Obrigado, querido. Vida longa pra você, viu? Me conheceu também. Obrigado, conhecido. E aí, gatinha, gostou do evento? Amei. João brilhou, né? Como sempre. Não só o John, como o Barry Hu, Bruno Paleto, que nos presenteou com os talentos dele. E também tivemos uma conversa bem bacana com... Com quem? Ah, com o Léo. A gente tava comigo. Gente, as bichas são bichas mesmo. Foi incrível. Deixa eu falar uma coisa que eu achei legal. Eu achei legal tantas coisas. A bichinha emocionou lá, arrepiou. Fez a gente cantar sem querer, né? Olhou a gente. Não vejo a hora de ver esse take. Nem aquecido eu tava, fui lá no truque. Mas é isso, foi incrível, o saldo positivo, né, amiga? Positivo. Amei estar aqui hoje e conhecer outras pessoas, entender um pouquinho como funciona o Coletivo Existir. É isso. Beijo. Ela vai ver. Bichinha! 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 Vambora.